Boa tarde, boa noite, o lusco-fusco, meio tarde, meio noite, o pôr do sol. É um momento chave do nosso dia, é a transição do momento de mais atividade para um momento de mais reflexão. E como a reflexão é no mínimo tão importante quanto a atividade, atividade sem reflexão nos reduz à animalidade, enquanto que a reflexão sem atividade, sem ação, nos reduz à inoperância. Ambas formas de negar o nosso talento, de negar a nossa humanidade. Esse meio termo entre teoria e prática, reflexão e ação, é fundamental ser buscado por cada um de nós. Nesse nosso grupo, nesse nosso trabalho, nós assumimos os princípios que nós temos recebido de amigos espirituais que merecem a nossa confiança. É fundamental o conhecimento. Conhecer a vida, conhecer as leis através das quais a vida funciona, as leis através das quais Deus opera na vida das criaturas. Mas todo conhecimento só será aproveitado se em reflexão no sentido de pensar e no sentido de trazer para nós o conhecimento exterior, um conhecimento fora só se consolida se tiver uma âncora dentro. Então é conhecimento e autoconhecimento, necessariamente. E os dois conhecimentos só se consolidam, só realizam o seu potencial na prática do bem. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem são o tripé que nós assumimos aqui por reconhecer nele o equilíbrio necessário para a nossa transformação, para a nossa boa condução no mundo, para a nossa expansão de consciência, expansão espiritual. E convidamos, é claro, os amigos a pensar sobre esses princípios e, na medida que entender algum valor neles, também assumi-los como princípios da sua vida. De forma que não apenas em cada livro, em cada personagem de filme, de novela, de série, com que você tiver contato, a cada pessoa na sua família, na sua conjugalidade, no seu trabalho, no trânsito, onde for, que você perceber uma nuance de comportamento, nada disso é ruim por si. Só será ruim se paralisar, se essa observação, se esse conhecimento se paralisar no fora, não se ancorar também no dentro. Quando você notar que alguém faz alguma coisa,
Inclua nessa observação que sentimento essa atitude do outro gera em você. E avance perguntando em que momentos você também pratica aquilo que você notou no outro. Porque é certo, pela lei da atração, que tudo que nós tomamos contato, ou ainda mais, tudo aquilo que nos irrita nos outros, tem a ver conosco. É fundamental essa âncora do conhecimento no autoconhecimento. Combate a hipocrisia, que é cobrar dos outros avanços, melhorias, virtudes que nós mesmos estamos longe de conseguir. Conhecimento, autoconhecimento são fundamentais e ambos precisam ser praticados, precisam ser vivenciados. Porque é na vida que testamos a verdadeira absorção de um conteúdo, o verdadeiro entendimento de uma lição. Alguma coisa que você conhece na mente, que você entende na mente, mas não pratica, ainda não é conhecimento. É apenas teoria. Que assim não seja conosco em relação ao Evangelho, que cada avanço que conseguirmos alcançar, e ainda temos certamente vidas para extrair todo o conhecimento dos Evangelhos, várias vidas, que nós tenhamos essa humildade de entender que é para nós que o Cristo veio, para nós que ele ensinou, e que só há uma maneira de ser cristão, buscando fazer como ele fez. Lindo quando os Espíritos nos revelaram que Jesus é um modelo e guia que Deus trouxe para a humanidade. Não disse que é o único, mas disse que é um modelo e guia. Assumamos então o que fazer com o modelo se não nos modelar, nos fazer como? O que fazer com o guia se não caminhar como? Nos mover como? Sem isso, o cristão será apenas de lábios. Não é? Vamos buscar sermos cristãos de verdade. Muito bem. Hoje falaremos sobre espírito e matéria. O estudante espiritual é ensinado nas diferentes correntes espirituais que existem aspectos da vida, que existe uma dimensão da vida que é a dimensão material, e existe uma dimensão que é a dimensão espiritual. Que entre nós e a matéria que existe em nós, há alguma coisa. Se você decompor todas as substâncias que existem no seu corpo e amontoá-las e juntá-las, darão outro você? Claro que não, e claro que isso evidencia que você não é apenas a matéria. Existe alguma coisa a mais entre você e os átomos e moléculas que compõem o seu corpo, que lhe dão
inteligência, discernimento, capacidades, talentos, sombras, bloqueios, limitações. A isso nós aqui chamamos de espírito, outros chamam de alma, psique, mente. A nomenclatura realmente não importa. O que importa é saber que existem esses dois princípios e mais, que esses princípios existem em algum grau em tudo que existe. Até a matéria que um dia nós chamamos de matéria inerte, não tem nada de inerte. Nós sabemos desde a quinta, sexta série da escola que todo átomo tem um núcleo e tem elétrons se movimentando permanentemente à volta do núcleo, ou seja, a matéria inerte não é inerte, ela é plena de movimento. Mesmo assim, há dois princípios. O princípio puramente material possui o princípio espiritual também ali dentro, mas num estágio muito primário. Já o princípio espiritual primário, que se une ao espírito na forma de corpo, formando os órgãos de um organismo, esse ganha vida, ganha propriedades, ganha capacidades tão fascinantes que alguns seres, os materialistas, atribuem aos átomos e moléculas essas lindas capacidades artísticas, intelectuais, afetivas que todos nós temos, o que é um absurdo, claro. Peça a um tijolo que realize qualquer atividade inteligente e você vai perceber que é inútil, não é? Muito bem. Percebidos esses dois princípios em tudo que existe, em algum grau de desenvolvimento, em algum grau de associação com princípios mais elevados, espíritos, almas, nós temos condições de discernir, de nos posicionar frente à vida. Um risco que existe ao estudante espiritual é demonizar a matéria e idolatrar o espírito. Isso se reflete em algumas seitas religiosas pela negação, pelo combate ao corpo, especialmente, e à matéria em geral. Com votos de pobreza, votos de abstinência em relação a sexo, votos de castidade, e para além disso, uma visão de mundo que demoniza tudo o que se liga à matéria, tudo que não é claramente espiritual. A filosofia, com grande acerto, constata numa maneira de ver o mundo que ela chama de maniqueísmo, uma forma pobre, primária demais, limitante de ver a vida. Porque nada é totalmente do mal e nada é totalmente do bem, pelo menos no nível de convivência que nós estabelecemos.
Se tudo vem de Deus e se conhece uma árvore pelos seus frutos, seria chamar Deus também de mau se houvesse alguma criatura de Deus totalmente má. Ou seja, nos mais diabólicos e demoníacos seres, há um princípio bondoso, há uma luz subjacente, dormente talvez, mas ela está lá. Como nos posicionar se essa maneira de ver a vida como bem e mal, atribuindo o mal à matéria e o bem ao espírito, não é a verdadeira, gera tanta distorção? Qual é o desafio? É isso que vamos ver hoje no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 13 e 14, com o auxílio do relato do evangelista, numa luminosa passagem em que Jesus orienta uma mulher samaritana a não coletar apenas a água material, a buscar a água espiritual. Vamos situar essa passagem no contexto, no total da doutrina do Cristo, em busca desse discernimento, dessa atitude equilibrada, produtiva, amorosa, de considerar o princípio material e o princípio espiritual de todas as coisas. Diz a passagem assim: Jesus respondeu à viúva samaritana e disse-lhe: qualquer que beber desta água, referia-se à água do poço de Jacó, tornará a ter sede. É a água material que todos nós conhecemos. Sacia por algum tempo e dali, esgotado esse tempo, ela em parte é excretada, mas o corpo já demanda nova quantidade de água por ter sede. Então, qualquer que beber dessa água, a água material, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então Jesus aqui situa a si mesmo o seu papel perante cada um de nós. Ele não se pretende uma posição de dependência, de ídolo das multidões. Ídolo ao qual nós precisaríamos sempre nos remeter, como uma criança que está sendo amamentada, para poder ser. Não é isso que Jesus quer ser perante nós. Ele vem, se dá esse papel de despertar uma fonte dentro de nós que matará nossa sede para sempre. Não é bonito isso? Não é digno do amor maduro de Deus e de Jesus? Então entendamos nossa sede, na medida da nossa possibilidade. Todos nós temos dentro de nós um enorme buraco. Nós vivemos para preencher esse vazio interior. Temos tentado preencher o nosso vazio interior com os meios mais fáceis, materiais, externos. As vitórias do mundo, vitórias econômicas, vitórias esportivas, vitórias nas relações, nas guerras, em todo tipo de competição e conflito.
Temos também tentado preencher esse vazio com euforias, prazeres. O prazer das comidas, das bebidas, das substâncias, dos vícios. Mas é óbvio que o que a gente come, o que a gente bebe, o sexo que a gente faz, o dinheiro que a gente ganha, tudo isso perece. Nada disso é eterno. Tem uma vida própria, tem um início, um meio e um fim. A vitória gera derrotas. A vitória de hoje se mostra as derrotas de amanhã. As euforias se transformam em depressões. Não é? A ressaca do álcool, a abstinência das drogas, o esgotamento, especialmente do sexo pelo sexo. Temos demorado a entender que toda luz externa gera necessariamente uma sombra. Não é assim? Mas a gente não entende, só vê a luz e entra nas arapucas dos vícios como se tudo fosse apenas prazer, não houvesse a contraparte da depressão perante a euforia dos prazeres materiais. Há algo, porém, que é maior que o nosso buraco, algo que não deixa efeitos colaterais, que não produz sombra, posto que perfeito e eterno. Deus, em sua melhor tradução, amor. Amor é, sem dúvida, a melhor definição de Deus. A única luz que não gera sombra para nós é a luz interior, o Deus em nós. Essa é a verdadeira vitória. Essa é a vitória que não gera derrota. Esse é o prazer, a euforia, a alegria que não traz a depressão. A missão de Jesus na Terra foi viver essa luz e estimular cada um de nós a também viver essa luz. Tão profunda é a alegria e a plenitude de quem se deixa servir por Jesus. Quem não deixar Jesus lavar os seus pés não tem parte com ele. Lembra-se dessa passagem da Santa Ceia? Faz isso Jesus para que nossas almas, transbordantes de gratidão, passem a viver para imitá-lo, servindo os outros, exemplificando em seu nome junto aos pequeninos do mundo, formando uma onda de fraternidade, de compaixão e de serviço transformadora, não apenas dos que recebem o serviço, a compaixão, a fraternidade, mas também transformadora daqueles que as praticam. De forma que, como uma cozinheira, Deus afia uma faca, afiando duas. Como todos nós, Deus lava uma mão, lavando duas, para nos ensinar a compaixão, a empatia, a fraternidade e o amor. Será assim que um dia conseguiremos amar a Deus sobre todas as coisas e amar-nos uns aos outros como Jesus nos amou.
Não há por que negar a matéria, não há por que negar o nosso corpo, não há por que negar o corpo do outro, mas também não há por que viver para a matéria, para o nosso corpo, para o corpo do outro. Numa síntese maravilhosa, quando orou por seus discípulos, já no final da sua passagem na terra, Jesus pediu a Deus que não que os seus discípulos não fossem do mundo, não estivessem no mundo. Jesus não queria retirar os discípulos do mundo porque sabe que o melhor lugar para um aluno é na escola, para um doente é no hospital. Disse ele a Deus: não peço que os retires do mundo, mas que eles, estando no mundo, não sejam do mundo. Porque ele, Jesus, não é do mundo e nós também não somos. Mas podemos nos identificar temporariamente tanto com o corpo, achando que somos brancos, que somos ricos, que somos homens, cometendo as mais diversas arbitrariedades e violências por essa crença, por essa ilusão. Nós podemos e temos escolhido até aqui essa ignorância, essa ilusão. Mas podemos também descobrir que são condições temporárias para nos ensinar temas específicos. Roupas que devemos usar sem nos identificar com elas. Estando no corpo sem ser do corpo, estando no mundo sem ser do mundo, buscando no corpo, na matéria, nas relações, as lições e os remédios que a vida nos propõe. Porque é buscando as tarefas da matéria que nós alcançaremos mais facilmente a missão celeste. Foi para isso que Deus nos trouxe homens e mulheres em incompletude, ricos e pobres em incompletude, profissionais, nenhum é autossuficiente totalmente, todos nós somos incompletos no corpo, nos talentos, nas emoções. Precisamos uns dos outros. Para que, trocando, servindo, interdependentes, aprendamos a cooperar, a confraternizar, a amar. Maravilhoso entender, dentro, claro, dos nossos imensos limites, algo do projeto pedagógico de Deus. Saudando os amigos de hoje, Enir Cajazeira, dando boa noite a todos, vibrando pela amiga Mônica Silva, através da qual estendemos num vulcão de luz a luz que nos é dada aqui para cada um dos carentes, dos necessitados que estão em nossos corações e para aqueles que não são das nossas relações, mas que um dia estarão plenamente também nos corações de todos. Que toda a humanidade receba dessa luz que hoje nos banha. Enir Cajazeira, então, dando a sua saudação, dando o seu graças a Deus, Marco Aurélio Trindade saudando também. Através desses amigos, nós saudamos todos os outros que estão conosco ao vivo e que não se manifestaram, todos os que estarão conosco nas gravações aqui no Facebook e todos os que estarão conosco no nosso canal do YouTube, Maurício Zumignani. Um prazer estar com cada um, é muito bom que persistamos nessa prática, nessa busca do amor,
que estejamos juntos amanhã também, domingo, às 17h30, no curso O Livro dos Médiuns, aqui no Facebook, ao vivo e depois nas gravações. É realmente um prazer estar com cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima.